sejam todos bem-vindos à nossa série de lives Respondendo Stories. Só lembrando, para você participar dessa série de lives, basta enviar sua pergunta naquelas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories, ou também aqui nos comentários durante a live. E o tema de hoje, uma das perguntas que nos enviaram essa semana, é sobre provavelmente é uma professora, dizendo, começando a dar aulas de reforço escolar, insegura quanto ao processo de alfabetização. Então, Júnior, o que você acha que dá para comentar sobre isso? Eu acho um assunto muito interessante, que eu já trabalhei com isso, e é bem legal. Reforço, né? A gente está no nosso cenário novo aqui, está melhor. É o seguinte, o que a professora não colocou aí, só foi a idade, né? Mas eu presumo que na fase de alfabetização aí, entre 4 a 7 anos mais ou menos, né? Porque é o seguinte, com 6 anos, se você tem alunos de 6 anos, como que você começa a trabalhar reforço? Você tem que começar com um diagnóstico, para ver mais ou menos o que esses alunos estão aprendendo, o que eles aprenderam então, no ensino regular, né? O ensino enquanto professor, etc. Então, com 6 anos, vamos começar com 6 anos, que é uma idade de referência na alfabetização. A criança, ela tem que estar lendo de 60 a 80 palavras por minuto, tá bem? Claro que palavras que ela conhece, né? Não com palavras com dificuldades que ela não conhece, etc. Então, se você conseguir achar um textinho, ou uma historinha, ou você mesmo colocar as palavras, que não precisa ser em texto, né? uma história corrida, pode ser palavras separadas uma das outras, uma palavra que não tem sentido, marque o tempo e quantos erros ela está cometendo. Se ela está lendo bem, não, ela está lendo bem, teve poucos erros em 60 minutos, beleza. Aí você avança com atividades de velocidade, precisão, velocidade, fluência e leitura. Sempre melhorando isso, é claro. Caso elas falem assim, não, Júnior, estão com 6 anos, mas está com muita dificuldade, meus alunos eles estão silabando, né? Está praticamente silabando, lendo com falta de velocidade e precisão mesmo, né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que atacar nessas duas frentes. Como você ataca nessas duas frentes? A gente, quando a criança está silabando ali, está conectando uma sílaba com a outra, a gente trabalha a velocidade com aquelas leituras que vai... Lembra disso? Cumulativo, isso aí mesmo. Eu esqueci vários termos técnicos aí, gente, ó. É uma leitura cumulativa. Como que é essa leitura cumulativa? Você vai fazer o seguinte, por exemplo, você vai pegar algum texto ou uma frase que eles estão trabalhando e você vai trabalhar assim, por exemplo, o Joãozinho foi para a escola. Então você vai colocar lá, na primeira linha, o Joãozinho, na segunda, na terceira, o Joãozinho foi, na quarta linha, o Joãozinho foi para, na quinta, o Joãozinho foi para e na última, o Joãozinho foi para a escola. Isso vai ajudar a criança a trabalhar a velocidade da leitura, tá bem? A gente trabalha também a precisão, bem nessa etapa aí. A precisão a gente trabalha com palavras difíceis, a gente pode ser com trava-línguas também. Ou aquelas palavras, eu sempre digo... Não, palavras que existem mesmo, é muito difícil de pronunciar, tem bastante em nome de cidade no Brasil. Você pegar até umas cidades assim... Gentílico, né? Também trabalha com gentílico, você consegue trabalhar. Por exemplo, você vai falar, tem umas cidades com os nomes muito bizonhos, né? Muito diferentes, que não estão no cotidiano, não é fácil dela, ela não tem essa forma fonológica ainda. Por exemplo... eu vim de uma cidade, minha família é de Fernandópolis. Não é uma coisa que ela ouve sempre, entendeu? Eu tenho várias palavras também, paralelepípedo. Tem cidades com nome indígena. Isso, tem muitas cidades com nome indígena. Isso, exatamente. E aí, esse tipo de palavras vai ajudar ela a acertar a precisão mesmo da leitura. Caramba, quase morrendo. Então, se o seu aluno... Júnior... Caramba, desculpa. Toma um pouco de água aí. Dá uma água aí. Tô morrendo aqui. Tá muito quente, mano. Essa semana já... O segundo dia consecutivo que fez 40, 41 graus aqui. Tá? Nossa, tá muito quente. Tô bebendo muita água, engasgando. Então, é o seguinte, voltando. Se tem um aluno, Júnior, meu aluno tá com muita dificuldade lendo 60 palavras por minuto, ele tá silabando, ataque nessas duas frentes, tá bem? Velocidade e precisão.
Aí você fala assim, ah, como que eu faço isso? Pegue os textos, pegue esses textos curtos com palavras fáceis primeiro, com bastante sílabas canônicas, que não são aquelas sílabas difíceis, com dificuldade para ele trabalhar, tá? E monte lá o seu caderninho e faça isso. Vai ajudar bastante ele. Aí, com essas mesmas palavras que você trabalhou, daqui um mês mais ou menos, refaz o teste, né, com 60 a 80 palavras por minuto. E aí você vai acumulando, vai aumentando o vocabulário, né, até o fim do ano, até daqui uns 6 meses mais ou menos, ele ter vários vocabulários trabalhados, tá bem? E com precisão e com velocidade, com frases com velocidade e palavras com precisão, e aí depois você refaz o teste. Caso ele tenha muita dificuldade ainda em algumas palavras nessas que são muito difíceis, não tem muito cotidiano, você pode fazer análise e síntese delas na hora. Né? Você fala, ó, ele está pulando um R, não está acertando um T, faz análise e síntese fonêmica das palavras na hora, tá bem? Só explica um pouquinho para quem não sabe o que é análise e síntese. Tá, análise e síntese fonêmica você vai fazer, por exemplo, ele está com dificuldade em ler casa, né? Aí você vai pegar e falar, ó, o tio Júnior vai falar para você uma palavra e eu quero que você fale quantos sonzinhos tem essa palavra e quantas letras ela tem. Então você vai falar assim, casa, aí ele vai fazer assim, A, Z, A. Ó, quantos sonzinhos tem? Tem 4. Quantas letras tem? Ele vai contar, tem o C, o A, o S e o A, tá bem? E aí, isso é o que? É ele analisar a palavra e depois você pede para ele sintetizar. Aí você fala assim, agora eu vou falar o sonzinho de uma palavra, vários sonzinhos e você vai juntar e vai falar o que eu estou falando. Então você vai fazer assim, A, Z, A. Aí ele fala casa, tá bem? Isso é sintetizar. Então ele analisa e sintetiza, tá bem? Essa é uma atividade que eles fazem de 2, 3 etapas antes dele já estar lendo nessa fase aí que você falou que ele não está lendo, vamos supor, né, que ele não esteja lendo 60 palavras por minuto, tá bem? Então, desde pequenininho, ele já brinca com isso, de análise e síntese. Então, alunos que entram em contato com o método fônico, né, um método bem estruturado fônico, eles já trabalham bastante com isso. Claro que não de uma forma tão sistemática, mas eles vão brincando. Então, quando você pede isso, ele não tem dificuldade em fazer, tá bem? Aí, voltando no diagnóstico, né, para você ter uma noção do diagnóstico, que fase que mais ou menos os alunos estão em leitura. Aí você faz o seguinte, Júnior, tá bom, ele não está lendo nem silabando, tá bem? Ele está ainda fazendo essas junções fonêmicas, né, que a gente fala. Deixa eu beber mais um pouco na água, que eu tô quase morrendo. Ele está ainda fazendo essas junções fonêmicas. O que é essas junções fonêmicas? É quando ele já domina o grafema e o fonema, ele já domina todos os foneminhas, ele já sabe quais são as letras, ele sabe falar, ó, o sonzinho de tal letra é essa, e agora ele está fazendo o que? Ele está juntando uma letra com outra, por exemplo, junções vocálicas, né? O A e o U, A, U. Então você coloca o A e o U lá, A, U. Então ele está começando a fazer uma sílaba, né? Eles vão aprendendo os fonemas, depois vão criando uma sílaba, depois palavras, etc. Caso ele não esteja fazendo, você fala assim, Júnior, nem silabando ele está ainda nessa junção. O que você tem que fazer nessa hora? O que você tem que fazer? Você tem que reforçar essas junções fonêmicas, tá bem? Como? Você tem que trabalhar com junções, primeiro, de encontros vocálicos, tá bem? Que é as vogais primeiro, tá bem? Por quê? As vogais são bem mais fáceis de trabalhar primeiro. Depois você vai para as consoantes prolongáveis, que são as consoantes que se prolongam no tempo, que são mais fáceis também de trabalhar que as consoantes não prolongáveis, tá bem? Por exemplo, consoantes prolongáveis é o V, o F, o Z, fica assim, o S, tá bem? E por aí vai. E aí você vai juntando. Depois que você fez a junção de encontros vocálicos, você pode pegar uma consoante e ir juntando com a vogal, né? Aí eu vejo muito, começar com o B e o A, o B e o O, bola. Não comece com o B, tá bem? O B é difícil de pronunciar, então comece com o vocal, depois com as consoantes prolongadas. Comece com o V, por exemplo. O V é uma vogal muito fácil, uma consoante muito fácil de trabalhar com vogal. Então você faz V, A, Vá, tá bem?
Aí depois você, se você já trabalhou em encontros vocais, olha o que você já consegue fazer. Tem um AI na frente. Você pega o AI, aí coloca o V. AI, ai, vai, tá bem? Olha só, ele já está lendo, ele começa a ler as suas primeiras palavrinhas, né? Vou, né? E por aí vai. E aí tem com o Z, com o S, com o F, aí ele já consegue ler várias palavras. Mas o que ele está fazendo agora? Ele está nessas junções fonêmicas que a gente fala. Então, se ele está ainda fazendo isso, você começa a fazer as sílabas, que é aquele passo adiante que ele está com dificuldade lá na frente. Ah, Júnior, ele está com dificuldade em formar as sílabas. Então, o que você faz? Você volta nesse passo, que é com encontros vocálicos, essas junções fonêmicas, para ele depois dar esse salto para começar a silabar na leitura, entendeu? Então, o que eu estou sempre falando? Se ele está com uma dificuldade nesse patamar aqui, você desce trabalha bem, e aí depois você sobe. Mais uma dica para você trabalhar nessa fase de junções fonêmicas. Toda vez que você trabalhar com, por exemplo, eu sempre indico você trabalhar com o alfabeto móvel. É muito legal. O alfabeto móvel é uma letrinha no plástico, né? Ou no papel que você consegue manipular de forma fácil na frente do aluno ou do seu filho. O que você pode fazer? Que é um negócio que ajuda bastante. Você, por exemplo, coloca o A e o U. Aí você vai falar assim, pega um lápis embaixo e acompanha o olho do aluno, a leitura dele vai assim, tá bem? Eu sempre faço um Uzinho, todos os cadernos dos meus alunos, sempre que eu trabalhei em reforço, essas coisas, eles são tudo riscadinhos assim, faz tipo uma boquinha embaixo, tá bem? Eu fico lá riscando, juntando, tá bem? Com o alfabeto móvel, a letra é grande, ainda você consegue fazer começa um pouco distante, depois eu vou diminuindo, agora você lê rápido, tá bem? E por aí vai. Quem tiver alguma dúvida, é só acompanhar as lives que eu estou fazendo com as crianças, né? Todo dia ali próximo do horário do almoço, eu estou fazendo as lives, aplicando atividades com as crianças. Então, em vários momentos nós trabalhamos dessa forma que o Júnior estava dizendo, né? O Augusto, por exemplo, ele acabou de fazer 5 anos, ele já está lendo bem já, e ele faz essas junções fonêmicas da forma que o Júnior está dizendo. Isso. Essa fase é muito legal porque ele começa a ler as primeiras palavrinhas. Você fica muito feliz, né? Você fala, meu filho está lendo aqui. Mas como eu disse, essas duas dicas para trabalhar bem nessa fase, com a junção fonêmica. Você começa com encontros vocálicos, depois trabalha com as consoantes prolongáveis com as vogais, aí você vai juntando, ele vai começar a criar suas primeiras sílabas também, e aí depois você vai aumentando. Quando você vai aumentando, sempre trabalhe com o que a gente chama dessas sílabas canônicas, tá? São essas sílabas simples, cá, bá, bó, vô, não é li, etc. Calma, não precisa trabalhar com isso agora, tá bem? Porque se a criança já está com dificuldade nisso, não complica, né? Sempre simplifica. Ele animou, acertou, tá animado, aí você vai, né? E começa a trabalhar com outras coisas. Uma coisa que eu esqueci de dizer, desde que meu filho está com problema em não ler 60 palavras por minuto, meu filho está silabando, ou ele nem silabando tá e está trabalhando aí com junção fonêmica, você tem que trabalhar memória de trabalho, tá bem? Sempre trabalhando memória, essa capacidade da criança de memorizar as coisas. Por quê? Uma coisa, um dado, né? Uma coisa que eu esqueci de falar quando ele não está lendo 60 palavras por minuto, pode ser também o que? Ele está se esforçando muito ainda para decodificar e codificar, né? Decodificar, na verdade, né? A palavra. O que é? Ele pegar aquele código e transformar, né, em um som. Então, o que está acontecendo? A memória de trabalho dele está se esforçando muito. Aí ele não consegue ficar prestando muita atenção no que ele está lendo. Tá bem? Então, isso atrapalha. Desde nessa etapa, desde na etapa da sílaba, né, dele estar silabando, desde a etapa da junção fonêmica. Por quê? Não adianta nada ele tentar você trabalhar a junção fonêmica com ele, se ele não lembra muito bem de qual é o som que ele está falando. Porque isso acontece muitas vezes. Aí você fala, tá bom, agora a gente vai trabalhar isso, não sei o que. Aí ele vai falar, esqueci esse som. Então, aí o que você tem que fazer? Voltar lá e ficar trabalhando fonema por fonema com ele, tá bem? Então, lembre sempre de, junto com isso, caso você trabalhe com reforço, trabalhar essa memória de trabalho, tá bem? Aí tem outra coisa também. Se Júnior, que eu acabei de falar,
e até deu certo. Caso ele tenha essa dificuldade de fazer junção fonêmica, é porque ele não está fazendo ainda a relação entre o grafema e o fonema. Então você tem que dar mais um passo atrás, né? E trabalhar essa relação grafema e fonema. Começa lá com as vogais, depois com as consoantes prolongáveis. Isso tudo de forma lúdica e bonita, tá bem? Então é mais ou menos isso. Dá para com esse conhecimento que você, quando você entra numa sala, vamos supor, você entrou agora, ó, numa sala de reforço, o que eu faço? Faz um diagnóstico, entendeu? Começa lá, meus alunos têm 6 anos, começa lá, 60 palavras por minuto, uma dica. Não é leitura coletiva, tá bem? Eles não podem ver o que você vai passar antes, é surpresa, chama um por um no canto, ou sai da sala, manda ele ler, anota quanto que ele está lendo. Por quê? Depois de 1 mês, 2 meses, você vai ver quanto que ele melhorou, tá bem? Você aí vai ter um gráfico, né? Vai ser, opa, ele está lendo essas palavras agora com mais velocidade. Ou o que está acontecendo? Ele está lendo as mesmas palavras com a mesma velocidade, com mais velocidade, mas errando mais. Aí você trabalha mais precisão. Ou ele está acertando mais as palavras, mas diminuiu a velocidade. Opa, eu tenho que trabalhar a velocidade, entendeu? Então você consegue fazer esse parâmetro, você consegue ter esse gráfico, né? Até se você quiser colocar no Excel e ver o gráfico lá, dá para fazer isso também. Entendeu? Acho que é isso. Tá bom. Você fazer Quer fazer um resumão de tudo? Porque é bastante coisa, né? Bastante coisa. Resumão, assim, primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, como fazer esse diagnóstico, por que começar desse último, mas assim, só um resumão mesmo. Tá, resumindo. Ó, comecei a trabalhar com reforço. O que você tem que fazer? Você tem que saber em que etapa seu aluno está, né? Seus alunos estão. Diagnóstico. Crianças com 6 anos, eles têm que ler entre 60 a 80 palavras por minuto. E isso vai aumentando, tá bem? Com 7, 100 palavras, 120, entendeu? E vai escalonando. É o seguinte, por que você tem que fazer isso? Ah, Júnior, ele não está lendo 60 palavras por minuto, por quê? Provavelmente ele está lendo com dificuldade, ele está silabando ainda, tá bem? O que você faz na hora que você está silabando? Velocidade e precisão, tá bem? Ah, Júnior, ele nem nessa fase tá, entendeu, gente? Porque eu já vi isso mesmo. Por exemplo, alunos do terceiro ano não estão nem silabando, estão com dificuldade. E alunos do terceiro ano já tem 8 anos, né? A gente não está lendo aí 100 e poucas palavras por minuto, 140 palavras por minuto. Então o que você tem que fazer? Você baixa uma etapa. Ah, Júnior, ele tá aqui, o que tem que fazer então? Você tem que trabalhar, Júnior, ele está trabalhando essa junção fonêmica, tá? Ele está pegando o Azinho e juntando com o I ainda, então ele está lendo assim, A, I, entendeu? Você está vendo que ele está nem silabando? Aí o que você faz? Você trabalha, o que eu faço na etapa da junção fonêmica? Você trabalha, como eu falei, primeiro com as vogais, depois você vai trabalhando com as consoantes prolongáveis, juntando com as vogais, aí você vai formando as sílabas. Trabalhe sempre com o alfabeto móvel, ajuda bastante, e aí você coloca um separadinho do outro, assim, por exemplo, veio A, aí você vem juntando, junta assim para ele, eu faço um Uzinho embaixo, V com A, vira vá, tá bem? Aí ele vai juntando, aí ele está formando as suas sílabas, tá vendo que é uma etapa abaixo? Se ele nem isso está fazendo, está com dificuldade nisso, provavelmente ele não está lembrando da relação grafema e fonema. Então você tem que voltar com dramatizações, com onomatopeias, fazer essa relação e aí sim, ele juntou, está fazendo bonito, aí você vai para a junção fonêmica. De junção fonêmica, consciência silábica, trabalha com sílaba, depois ele está fazendo as sílabas bonitinho, está juntando não sei o que, velocidade e precisão. Então você está vendo que com o diagnóstico você sabe mais ou menos em que nível ele está e o que você tem que fazer, se você tem que abaixar ou subir o nível. Tá bem? Aí dependendo da dificuldade que ele tem, você consegue verificar que tipo de habilidade ele está precisando trabalhar. Com certeza. Você comentou memória de curto prazo, às vezes dramatização de fonemas, sei lá. Daí, isso eu estou falando assim, é uma criança que não tem problema nenhum. Também o problema que ela tem na frente dela é pedagógico, tá bem? Isso é isso que eu estou falando. Não é um problema que meu filho não tem memória, não sei o que, entendeu? Então, memória, trabalho de memória. Sequência, né? Às vezes ele não sabe o que é sequência, não tem orientação espacial. Isso, eu tô considerando uma criança que não tem problema com nada, tá bem? Porque o problema dela é só orientação, entendeu? Orientação pedagógica. Hoje eu fiz uma atividade com o Antônio, para quem assistiu próximo da hora do almoço, para ele sequenciar cores. Então, para que você faz uma atividade com uma criança de 3 anos para sequenciar cores?
para que a hora que ele for sequenciar fonemas, ele tiver memória, ele saber o que é sequência, ele saber que é da esquerda para direita, enfim. Com certeza. Muita gente fala, eu sou contra memorizar as coisas, mas você tem que ver que a memorização em si talvez não sirva para nada mesmo, entendeu? Mas vai orientá-lo em padrões de atividades que ele vai usar na alfabetização, entendeu? Por exemplo, esse sequenciamento. Sequenciamento de milhares de coisas eles vão fazer, sempre. O que é uma leitura? O que é uma palavra, quer dizer? É uma sequência de uma letra, é uma sequência de um som, tá bem? E que o nosso cérebro trabalha de várias formas, tanto como buscando um fonema, como acertando o começo, o meio ou a palavra inteira. Então sempre ele vai trabalhando com esse sequenciamento de sons, etc, etc. Tá bem? Então por isso que é importante vamos para a próxima? Memória e etc. Pode ir. Então vamos para a próxima questão que nos enviaram essa semana. Vamos para essa sobre... Vamos para essa aqui. Minha bebê fez 2 aninhos, quais atividades posso introduzir? Então assim, a pessoa que mandou essa pergunta, ela tem uma criança, né, de 2 anos, né, que é um bebê mesmo, está começando ali, passar da primeira infância para o meio da primeira infância, vamos dizer, né? Então, e aí, Júnior, o que dá para fazer com uma criança de 2 anos? Olha só que começa a fazer? Que interessante. Para você trabalhar, como a gente falou na pergunta passada, eu fiz um caminho inverso, né? A gente começou lá em cima, no final, no final não, né? No meio ali da alfabetização, que está lendo 60 palavras por minuto, fui diminuindo até, né, o começo. O que você tem que fazer com o seu filho de 2 anos é o caminho inverso, né? É o caminho natural. É você começar desde o começo, como eu expliquei, do fim até o começo, agora você começa do começo até o fim. Então o que basicamente você tem que fazer? Uma criança de 2 anos, você consegue muito bem trabalhar, primeiro, vocabulário, tá bem? É muito importante que seu filho tenha um bom desenvolvimento vocabulário. Como que você faz isso? Você faz isso com várias atividades, leitura em voz alta, tá bem? O seu filho com 2 anos, ele já consegue muito bem perceber essas formas fonológicas e a semântica delas, o que elas significam. Por exemplo, ele consegue muito bem perceber quando você mostra o avião passando, você fala avião, avião, tá bem? Por mais que ele nem consiga falar ainda, tá bem? Então, o que ele vai acontecer? Desde pequenininho, até antes do primeiro ano, ele vai gravando essas formas fonológicas, tá bem? Esse avião, bola, copo, prato, não, sim, pode, não pode, tá bem? Para ele, isso é tudo um comando que tem o que atrás dele, uma semântica, significa algo. Então é muito importante que você bombardeie ele disso. Criança, é claro que o cotidiano de bebês, etc., é muito pobre em linguagem, você vê bem, se você ainda mais não conversa muito com ele. Então por isso que a gente sempre indica leitura em voz alta, ler livros para ele, tá bem? Sempre ler e conversar com ele, sempre modulando a linguagem, etc. Outra coisa que você tem que fazer é consciência fonológica. O que a consciência fonológica trabalha? A consciência fonológica, desde pequeno, já começa a mostrar que essas formas fonológicas que ele está apontando no avião, elas podem ser segmentadas e manipuladas, tá bem? E aí, com isso, muito mais adiante, cara, depois de 2, 3 anos, ele entra no que a gente chama de consciência fonêmica. Ele consegue pegar esse avião, desmembrar e alterar do jeito que ele quiser e formar uma palavra, ou ler ou não ler, tá bem? Então, essas duas coisas, ataca em vocabulário e consciência fonológica. Vocabulário, sempre dizendo, com leitura em voz alta. Tem várias atividades que você consegue não apenas colocar seu filho no cantinho e ler para ele. Tem as atividades que a gente chama de leitura partilhada ou leitura dialógica, que é uma atividade que você interage com ele, né? Você fez várias atividades, você faz lá também nas lives, né? Sim, você tá lendo, tem alguns exercícios bem legais que você consegue fazer. A consciência fonológica, é claro que com 2 anos você não consegue mostrar para o seu filho um fonema para que serve, e nem não serve para nada você fazer isso também. Como você trabalha a consciência fonológica? Com atenção auditiva. O que é atenção auditiva? Dele começar a perceber que tem sons que são diferentes dos outros. Tá bem? Isso já é um avanço danado com 2 anos. Tá bem? Por exemplo, você começa a trabalhar alguns fonemas, não mostrando a letra e não falando para ele decorar o fonema. Você começa a trabalhar alguns fonemas com dramatizações. Você começa a fazer o barulho do foguete ou o barulho do navio,
entendeu? Barulho do barquinho. Então você consegue pegar esses fonemas, o som que eles fazem e começa a trabalhar com ele. Por que isso é importante? Primeiro, ele começa a ter essa atenção aditiva, tá bem? A distinguir um som do outro. Segundo, ele começa a trabalhar o aparelho fonador dele, tá bem? Que é essa articulação que ele faz para existir um fonema. Se ele não consegue fazer essa articulação, não existe som. Dá para trabalhar com música também, tem poemas próprios para isso, né? Isso, exatamente. Por exemplo, hoje eu tava com o Augusto lá, o Augusto já tem 5 anos, ele já tá lendo e tal, mas eu tava cantando uma música para ele que é aquela caranguejo não é peixe... Caranguejo, peixe é isso. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Daí fala assim, palma, 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 pé, pé, pé. Esse pé, pé, pé. Isso. Se você que é criança novinha ali, você começa a cantar essas musiquinhas, ele vai começar a te imitar. Daqui a pouco ele já tá falando um fonema dificílimo, que é o P, né? Isso. Você tá vendo assim que antes dele aprender a manipular essa estrutura formal da fala, né, que é o objetivo da consciência fonológica, da consciência fonêmica, ele já sabe falar milhões de palavras, milhares de palavras, tá bem? Então ele consegue falar um monte de palavra, e aí quando ele consegue, tem isso na cabeça dele, ele sabe o que significa, e ele tem essa forma fonológica na cabeça dele, é muito mais fácil você trabalhar essa manipulação fonêmica, tá bem? Então com 2 anos, basicamente é isso, consciência fonológica e vocabulário, tá bem? Dentro de consciência fonológica, essa atenção auditiva e essa dramatização dos fonemas. Comece com, igual a Jair falou, tem vários musiquinhas que você consegue brincar e ele começa a falar e se divertir, tá bem? Mas peça sempre ele repetir, isso naturalmente eles acabam fazendo, né? Eles ficam te imitando, cantando, cantarolando, deixa ele fazer isso, tá bem? Vocabulário, sempre lendo uma historinha para ele, sempre lendo historinha, por quê? Porque as historinhas têm muito mais vocabulário lá dentro do que ele tem no seu dia a dia. Então isso vai ajudar ele a criar no seu léxico, vai fomentando o léxico dele, né, que é essa parte do cérebro que guarda essas palavras, essas formas fonológicas, né, que são as palavras. E aí com 4, 5 anos você já começa a ensinar para ele a manipular, e aí ele começa a entender que a palavra, uma palavra é separada da outra, que dentro da palavra tem uma sílaba que rima com outra, e por aí, né? O que eu acho que é o fundamental disso daí é assim, que o que a criança faz quando ela começa a ler? Ela começa a manipular a fala. Então, quanto mais substância ela tiver, mais arcabouço, né, mais depósito, né, de palavras, de formas fonológicas, né, de formas de se expressar, quanto mais você ir preenchendo isso, né, com a criança, desde pequenininha, dessa idade, desde os 2 aninhos ali, a hora que ela for manipular com as habilidades corretas e com a direção correta, né, com a instrução correta, ela vai ter muito mais facilidade. Isso é comprovado, né, Júnior? Quanto mais você lê em voz alta, quanto mais a criança consegue se expressar tal, ela tem um maior desempenho em alfabetização. Né? Com certeza. Hoje já tem pesquisas que mostram que... tem umas pesquisas mais ciências sociais, assim, que eles mostram classes, né, classes sociais que tem crianças de classes sociais mais... Os pais têm mais instrução. Isso, tem mais instrução. Elas têm coisa assim de 10, 20 mil palavras a mais do que crianças de classes sociais mais baixas, entendeu? E aí isso dá um impacto muito grande na hora de alfabetizar. Crianças que aí elas entram no mesmo processo de alfabetização e tem um rendimento menor, né? O que é interessante é que isso não tem nada a ver com questão de renda. Isso é questão assim... As pessoas que estão numa classe social maior, elas têm maior instrução, então leem mais para os filhos. Ou coloca as crianças em contato com leitura, com músicas, enfim. Então as crianças acabam tendo um melhor desempenho. Então, assim, e não custa nada. Você acha musiquinhas, você sabe, né? Todo mundo cresceu ouvindo musiquinhas aí. Né? Tem vários poemas que é domínio público. Se você for numa biblioteca municipal, você tem tudo lá, tem Monteiro Lobato, tem Mário Quintana, Cecília Meirelles, tem tudo lá para você pegar e ler para as crianças. Eu tenho pais já que me perguntaram, poxa, né, e eu conheço muitos pais que não tem muita condição mesmo, de ir numa livraria, você vai comprar um livro, é caro mesmo, né? Apesar que a gente tem muito sebo hoje. Mas mesmo assim, eu falei, pai, hoje você abre o Google ali, você colocar assim, Monteiro Lobato, Fábula, né, Esopo, sei lá,
Vai ver tanta coisa, tem tanta coisa. Se você lê uma por dia, eu acho que no ano você não lê tudo, entendeu? Por exemplo, de Monteiro Lobato, né? Ou de Esopo, ou ou La Fontaine, né? Que é melhor. O de Esopo é muito estranho ler, mas ler o La Fontaine, o Monteiro Lobato. Então tem bastante coisa. Só disso aí você já consegue, né, todo dia ler uma fábula. Você vai ver que você nem vai conseguir ler todo dia uma fábula, porque ele sempre vai pedir para você reler também. E é legal isso. Sempre releia também. Ele vai gravando essas expressões novas, essas frases novas, esse vocabulário novo. Vá explicando para ele o que são essas palavras novas que ele nunca viu, etc. Tenha paciência, que você vai ver que daqui 2, 3 anos seu filho vai ter um desempenho muito melhor em alfabetização. Ele vai ficar menos frustrado, entendeu? Psicologicamente mesmo, que ele vai ver que eu domino isso aqui é fácil para mim, porque meu pai me mostrou um monte de coisa disso, e por aí vai. E mais uma coisa interessante também é que com crianças de 2 anos dá para você trabalhar já comandos, que estimula a criança a criar uma sequência e estimula a memória de curto prazo, que vai ser excelente para a alfabetização formal. Isso, assim, existe várias competências cognitivas que a gente trabalha junto também, não é só isso, por exemplo, memória, que eu já está falando, discriminação visual, também coordenação motora fina, orientação espacial, que desde já de pequenininho você já consegue fazer isso. E isso vai ajudar muito no rendimento da relação do professor com ele. Por exemplo, trabalho com orientação espacial, ele dominando o que vem de um lado, vai para o outro, que é para cima e que é para baixo, ele não vai ter problema, por exemplo, em escrita, que vai ajudar bastante nisso. Coordenação motora fina, ele na hora de escrever vai estar tranquilo. Discriminação visual, entre diferenciar letras também. Como que você começa a trabalhar com 2, 3 anos? Você não mostra letras, você começa com formas, com cores, etc. Então tem todo a gente chama isso de competências cognitivas, que vai junto com o conceito fonológico. Inclusive, eu acho que dá pra gente já passar para a próxima e indicar que a gente tem vários pacotes de atividades gratuitas. Chega ali a coisa de 200 páginas. Então vamos passar para a próxima, que daí já emenda o assunto, fica bom, né? Então, perguntaram, essas atividades que você faz, você disponibiliza para baixar? Então é exatamente isso que o Júnior estava dizendo. Tem várias competências cognitivas que as crianças precisam desenvolver para que elas tenham um desempenho melhor na alfabetização. Não que assim, sem isso ela não vai conseguir ser alfabetizada, ela pode até conseguir, mas ela vai ter uma dificuldade muito maior. Então, assim, orientação espacial, por exemplo, quando você pega o Z, né, o Z e o S, eles são praticamente iguais, só a angulação é diferente, né? Um é mais arredondado, o outro tem mais ângulos retos. O Z se confunde muito com o N. O N parece comigo, né? Mas confunde, né? Já aconteceu contigo isso aí. Se você pegar o Z e virar ele assim, ele vira um N. Então, assim, a criança ela precisa ter trabalhado a orientação espacial para ela não ter dificuldade na hora de distinguir um fonema do outro, né? Isso é muito interessante, porque assim, rapidinho, eu já falei isso em alguma live, é muito legal, o nosso cérebro, por exemplo, ele não nasceu preparado para a leitura, de certa forma, tá bem? O que acontece com a gente? O nosso sistema, a nossa parte do cérebro que faz essa diferenciação, né, faz essa diferença de letra, é a mesma parte do cérebro, no começo, antes da gente aprender a ler, que diferencia rosto, por exemplo, tá bem? Então, por exemplo, se você vê eu de perfil e vê eu de frente, eu sou o Júnior. Então, no começo, a criança inverte muito P com B, esse N com Z e várias outras letras, porque ela ainda não entendeu que se você muda o ângulo da letra, muda a letra. Porque para ela é a mesma coisa que o rosto. Pô, o Júnior tá de lado, mas é o Júnior ainda. É igual a xícara, né? Acho que eu dei o exemplo da xícara. Se você pegar a xícara, a alcinha dela tá para um lado, é a xícara. Se você virar, é a xícara também. Para ela ainda é. Então o que acontece? Quando você aprende a ler, o nosso cérebro ele se transforma de certa forma, cria várias outras sinapses. Então até o lado que faz essa diferenciação muda, vem para o outro lado e aí a criança começa a fazer essa diferença. O P e o Q, por exemplo, minúsculo, né? Isso. P e o Q, só muda o lado. Então a criança tem que saber tem que ter essa orientação espacial bem desenvolvida para ela conseguir diferenciar o P é para um lado, o Q é para o outro lado, né? Um é para a direita, o outro é para a esquerda. Então, com o tempo, as crianças... Com o tempo não, você preparando as crianças antecipadamente, a hora que ela chegar para distinguir um fonema do outro, uma letra, né, um grafema do outro,
ela vai ter muito mais facilidade e, consequentemente, vai ter um melhor desempenho. E como nós estávamos dizendo há pouco, uma criança de 2 anos, você já consegue trabalhar orientação espacial, você já consegue trabalhar memória, você pode dar comandos para as crianças com sequência. Filho, vai lá, faz tal coisa, depois volta, faz outra, e daí volta aqui. Começa com poucos comandos, depois vai aumentando. Então você já trabalha sequência, memória, orientação espacial, né? E, enfim, coordenação motora grossa e fina, porque primeiro você trabalha a grossa, que é os membros, né? Os braços, as pernas, ombro, aí depois vai para a fina, que é a mão, né? Enfim. Então, se você quiser iniciar, nós temos um resumo muito bem feito de todas essas habilidades que está no nosso canal. Todas as nossas publicações tem na descrição ali um link, lista exclusiva. Você pode se inscrever e você recebe por e-mail a explicação e as atividades. Se você for mais apressado e não quiser receber a explicação e as atividades, você vai no nosso vídeo do YouTube, do nosso canal do YouTube, chamado O que fazer com as crianças na quarentena. Nesse conteúdo, né, nesse vídeo, nós compilamos todos esses pacotes e ele está junto no mesmo lugar, num arquivo só. Então tem todas essas habilidades para você desenvolver com as crianças e já dá para começar, porque é um resumão de tudo. E se você estiver mais interessado, se você quiser se aprofundar mais, nós temos nosso programa por assinatura para você levar o seu filho do zero à leitura, 3 anos de atividades diárias para você alfabetizar seus filhos. Está no link da nossa bio, dá uma olhada, entra lá, tem um vídeo explicando com mais detalhes, né, como funciona o programa, tem suporte pedagógico, tem guias de aplicação e etc. Então, acho que é isso, né, Júnior? Tem mais alguma coisa para falar sobre o assunto? Não, acho que tá bom. Então, acho que é isso aí. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até a próxima. Tchau. Tchau.